Neste vídeo eu vou te mostrar o top 5 melhores fundos imobiliários do segmento de shopping para a gente investir em 2024 e aproveitar boas oportunidades. Eu sempre venho falando que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de shopping. Não à toa, no último ano, eles valorizaram bastante. Olha só, temos aqui o nosso primeiro fundo, HGBS11. No último ano, ele subiu mais de 21% e ainda está com dividend yield de 8,74%. Fala se não é uma boa rentabilidade. Somando os dois ali, dá mais de 29% de rentabilidade, quase 30% de rentabilidade. Então, muito dinheiro no bolso do cotista que acredita em fundos imobiliários de shopping. Mas olha só o seu preço. Infelizmente, ele é bem caro, né? Essa cota aqui é muito alta. R$ 223,09. Acredito que essa parte aqui seja a parte mais crítica desse fundo, né? Porque se você tem R$ 200 para investir, R$ 300 para investir, como é que você compra apenas uma cota desse fundo? Cara, pessoal aí do HGBS11, seria muito legal se vocês fizessem algum desdobramento, mesmo se fosse de 2 para 1. Mas beleza. Quando a gente olha aqui, o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 224,62. Na verdade, estava esse valor, porque recentemente o fundo imobiliário passou por uma reavaliação aí nos seus imóveis e teve aí um aumento patrimonial, né, um aumento do seu valor patrimonial de 3,10%, ou seja, agora o valor patrimonial do fundo é R$ 233,24. Como ele aumentou o seu valor patrimonial, logicamente o seu desconto é um pouco maior, né? Então esse fundo atualmente está com desconto. Ele tem mais de 100 mil cotistas e possui uma excelente liquidez, quase 4 milhões diário. Realmente, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota aqui desse fundo. Mas vamos ver as suas principais informações. Ele teve seu início em 2006, é administrado pela Red e gerido também pela Red, que cobra uma taxa de administração que inclui a de gestão bem tranquilinha, 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo. Então, sempre gosto quando a taxa aqui é sobre o valor de mercado do fundo, porque isso mostra que o gestor está alinhando com os cotistas. Temos aqui que ele não possui taxa de performance e possui um valor de mercado de mais de R$ 2 bilhões. Realmente, muita gente conhece esse fundo e ele é muito grande. Olhando então a sua carteira, temos aqui o seguinte: ele possui 78,9% alocados em imóveis, seja diretamente ou através de fundos imobiliários, 63,5% diretamente em imóveis e outros 15,4% através de cotas de outros fundos imobiliários, além, logicamente, de outros investimentos. Olha só, esse fundo ele possui participação em todos esses imóveis. Realmente é um fundo imobiliário bem diversificado, contudo, ele concentra a maioria da sua carteira em São Paulo, 81% dos imóveis do fundo imobiliário estão localizados no estado de São Paulo. Mas mesmo assim, na minha opinião, esse fundo imobiliário aqui é uma boa pedida para 2024, ainda mais que atualmente ele está com desconto. Mas é bom destacar que atualmente ele está endividado. Quando a gente pega a sua dívida e divide pelo patrimônio líquido, temos aqui uma alavancagem de 7,5%, sendo que nos próximos anos ele vai aumentar a sua amortização. Mas é uma alavancagem bem tranquila, até 20% é tranquilo, quem dirá 7,5%, isso do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Então bem tranquilo, esse fundo aqui é uma ótima pedida para 2024. Só esse preço aqui que me incomoda, né? Mais de R$ 200 uma cota. Mas enfim, vamos agora ao outro fundo imobiliário. Temos esse aqui, o XP-ML11, atualmente com dividend yield de 8,86%, no último ano ele subiu mais de 15%, ou seja, temos aqui mais de 24% de rentabilidade no último ano. Atualmente ele está sendo negociado a quase R$ 113, contudo, seu valor patrimonial R$ 111,91, ou seja, pouco mais de 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Primeiro, eu quero mostrar o que me incomoda aqui nesse fundo, e foi justamente isso aqui, Quando estourou a pandemia, alguns meses, esse fundo aqui ficou sem distribuir rendimentos, enquanto todos os outros fundos imobiliários de shopping continuaram entregando rendimentos, mesmo que menores. Então, assim, isso aqui me chateou bastante. O fundo imobiliário quebrou aquela regra, né, de todo mês distribuir rendimento. Claro, por lei, o fundo imobiliário só é obrigado a distribuir a cada 6 meses, mas temos aí a boa vizinhança, né? Então esse fundo aqui, nessa parte aqui, na minha opinião, não foi tão feliz assim. Mas enfim, ele continua sendo um bom fundo apesar disso.
Ele teve seu início em 2017, possui um patrimônio líquido bilionário, mais de 3 bilhões de reais e mais de 390 mil cotistas. É gerido e administrado pela XP, que cobra uma taxa bem tranquila também, 0,75% ao ano, mas possui uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, mais 6% ao ano. Como é uma taxa muito difícil de conseguir, na minha opinião, é uma taxa de performance bem tranquila. E bem, olhando aqui a carteira do fundo imobiliário, temos aqui 78,2% alocados em imóveis, temos aqui 16% em caixa e o restante em outras classes de ativos. E é bom destacar que esse fundo também está endividado. Olha só, ele possui todas essas dívidas aqui, sendo que a amortização dele ao longo do tempo vai aumentar. 2024 um valor, 2025 outro valor, 2026 outro valor. Então assim, essa parte aqui a gente tem que ficar de olho. E essa parte aqui, onde ele não distribui rendimento, isso me chateou bastante. Mas enfim, águas passadas, o fundo, na minha opinião, continua sendo um bom fundo. E olha só, possui participação em vários shoppings, em vários estados aqui no Brasil. Realmente um bom portfólio. Detalhe bem importante é que recentemente ele vendeu uma parte, 17,5% de participação dele no Caxias Shopping. Agora ele possui participação naquele shopping de apenas 17,5%. O valor ali dessa venda foi de 70 milhões de reais e o fundo busca fazer um ganho de capital de aproximadamente 21 milhões de reais. Então é um bom fundo para 2024. Nosso terceiro fundo é o HSML11. Mas a gente tem que ficar de olho porque atualmente ele está com dívida alta. Mas olha só, no último ano valorizou 18% com dividend yield de 9,34%. Cara, mais de 27% de rentabilidade em um ano. Olha se esses fundos de shopping não mandaram ver em 2023. Seu valor de mercado atual, R$ 94,30 por cota. Quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 94,34, basicamente o mesmo preço, né? Ou seja, um preço justo aí no HSML11. Ele possui mais de 166 mil cotistas e mais de 2 milhões de reais de liquidez diária. Então, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota aqui desse fundo. Não à toa, ele é muito conhecido. Ele teve seu início em 2019, é gerido pela HSI e administrado pela S3K6 Brasil, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, novamente sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa da escrituração. Temos também 20% do QCD, o benchmark. Para quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado assim em taxa de performance. Mas beleza, vamos aqui continuar e ver a carteira do fundo. A maioria alocados em imóveis, até porque é um fundo de shopping, mas esse fundo aqui também possui dívidas, e olha só, mais de 900 milhões de reais em dívida. Ele possui mais de 36% de alavancagem, realmente uma alavancagem absurda. Então, se você quiser investir aqui no HSML11, sabe que ele está realmente extremamente, muito mesmo endividado, mas ele possui participação em vários shoppings, ó. Temos aí vários shoppings que ele possui participação, deixa eu marcar aqui, em vários estados aqui no Brasil. Lembrando que esse shopping aqui, Metrô Tucuruvi, não é necessariamente uma participação, mas sim um prazo de direito de exploração até março de 2054. E bem, antes da gente continuar, um aviso. Esse vídeo aqui eu tô falando de fundos imobiliários de shopping, mas eu vou fazer outros vídeos de fundos de logística, os top 5 fundos de logística, os top 5 fundos imobiliários de papel, o top 5 fundos imobiliários base 10. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, confira aqui se você está inscrito no canal, confira também se você ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Vamos então aqui a outro fundo de shopping, o VISC11, já falei bastante dele aqui no canal, com dividend yield de 8,68%. No último ano ele valorizou mais de 17%, realmente muita coisa. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 120,59, só que quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 115,07, a gente vê que hoje ele está com 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Então, na minha opinião, hoje já não faz tanto sentido investir no VISC11 a esse preço. Contudo, eu acompanharia para ver se ele reduz esse PVP aqui para ficar em pelo menos 1. Mas continuando, atualmente ele tem mais de 270 mil cotistas e uma ótima liquidez, mais de 5 milhões de reais de forma diária, ou seja,
muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota aí do fundo. Olhando as suas características principais, vimos que ele teve seu início em 2014, é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust, que cobram uma taxa de administração que varia de 1,05% a 1,35% ao ano, a depender do valor de mercado, novamente, valor de mercado do fundo imobiliário. Vamos ver aqui então o portfólio do fundo. Temos aqui que atualmente ele possui quase tudo alocados em imóveis, até porque isso aqui é um fundo de tijolo, do segmento de shopping, então isso aqui é super normal. Contudo, ele possui muito dinheiro aí em dívida, mais de 700 milhões de reais em dívida. Contudo, quando a gente pega essa dívida e divide pelo total de ativos do fundo imobiliário, olha só, temos aqui cerca de 16 para 17% de alavancagem. Não é uma alavancagem tão alta assim. Na minha opinião, uma alavancagem tranquila é até 20%. Então, 16,7% dos imóveis do fundo, na minha opinião, está bem tranquilo. Mas a gente tem que ficar de olho aí, Afinal, é uma dívida aí do fundo. Contudo, só em 2024 ele vai pagar muito, Depois ele começa a reduzir e fica ali, basicamente, andando de lado até terminar de pagar essa dívida em 2036. Na minha opinião, uma dívida tranquila, mas a gente tem que ficar de olho. Quanto aos seus imóveis, temos aqui o seguinte: ele possui vários imóveis localizados em vários estados, principalmente em São Paulo, mas ele possui participação em 23 shoppings localizados em 14 estados diferentes. Olha só, todos esses que eu estou passando aí na tela para você. O fundo recentemente vendeu alguns imóveis, comprou outros imóveis e, para falar a verdade, eu não sei se eu concordo ou não com a gestão. Eu tô mais para não concordar com essa última movimentação do que concordar. Mas vou acompanhando. Na minha opinião, esse fundo continua sendo um bom fundo, apesar de eu não gostar de algumas movimentações da gestora. Olha só, ele possui participação em imóveis em todos esses estados, realmente uma boa diversificação. E agora, um fundo também que eu já falei muito aqui no canal, MALL11, atualmente com dividend yield de 8,27% e no último ano ele valorizou mais de 15%. Ele está sendo negociado atualmente a R$ 116,47, e quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 119,22, a gente vê aproximadamente 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Então veja, enquanto o VISC11 está a 5% de valor mais caro no momento, o MALL11 está com 2% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. E bem, atualmente ele conta com mais de 130 mil cotistas e uma ótima liquidez, ou seja, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Olhando aqui algumas características gerais do fundo, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2017, é gerido e administrado pela Genial, que contam ainda com um consultor especializado. E eles cobram uma taxa de administração, na minha opinião, bem tranquila, 0,5% ao ano, a razão de 1/12 sobre, novamente, o valor de mercado do fundo imobiliário. E bem, olhando as principais características aqui do fundo no seu portfólio, veja que ele possui participação em vários imóveis localizados em vários estados: Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Então, uma boa diversificação, Bons imóveis, ao menos na minha opinião. Contudo, esse fundo está alavancado. Quando a gente vê aqui, ele possui aproximadamente 200 milhões de reais de alavancagem. Só que é uma alavancagem tranquila, olha só. Isso representa cerca de 16% dos ativos do fundo imobiliário. Mas é bom a gente ficar de olho nisso, Apesar de não ser uma dívida tão alta, isso logicamente pode acabar perdendo o controle e impactando os rendimentos aí do cotista. Mas esse fundo aqui, na minha opinião, é bem gerido, bem tranquilo, a gestão tem feito um excelente trabalho. E veja aqui no cronograma de amortização, por isso que a gente tem que ficar de olho, porque olha só, 2024 mais de 10 milhões de reais, temos aqui 2025 mais de 12 milhões de reais e ele vai aumentando, a sua amortização. Em 2031, ele termina de pagar um dos CRIs e continua pagando o outro até 2036. Então, apesar de não ser uma alavancagem tão alta, é bom a gente ficar de olho nisso. E como pôde ver,
todos esses fundos imobiliários estão endividados. Isso porque, para eles crescerem em momento de pandemia, eles tiveram que fazer dívidas justamente para aproveitar oportunidades naquele momento. Mas uma dívida ou outra é tranquila, até 20% é tranquila. Desses fundos imobiliários, somente o HSML11 que possui uma dívida muito alta. E bem, esse é o top 5 melhores fundos imobiliários de shopping para você ganhar dinheiro em 2024. Se você chegou até aqui, saiba que já tem várias pessoas ganhando dinheiro todo mês na Bolsa de Valores. Olha só, algumas ganhando R$260, algumas ganhando R$200, algumas ganhando mais de R$600. Quando a pessoa começa assim, ó, ganhando R$1, R$2, R$3, R$4, você vai aumentando. Ó. Essa aqui, por exemplo, já está ganhando R$50 todo mês. Essa aqui começou ganhando R$34 e hoje já são mais de R$400 por mês. Cara, faça parte aqui da comunidade. Aqui no curso, você não vai aprender apenas sobre fundos imobiliários, mas tudo o que você precisa para investir e ganhar dinheiro todo mês na Bolsa de Valores. Aqui eu pego na sua mão, te mostro a base dos investimentos. Então, se você não entende nada, Matheus, eu não entendo nada, fica tranquilo que nesse curso aqui você vai aprender. Te ensina a respeito de tesouro direto, renda fixa, além dos fundos imobiliários, logicamente, ações, tudo o que você precisa, como analisar, como funcionam, como investir na prática, como ganhar dinheiro todo mês aqui na Bolsa de Valores. Então você vai aprender a ganhar dinheiro em renda fixa, renda variável, seja qual for a renda, você vai ganhar dinheiro aqui. Bem, também te ensino a respeito de como montar uma carteira de investimento de sucesso, a como declarar o seu imposto de renda. Temos aqui vários bônus mesmo. Se você quiser conhecer mais a respeito da minha metodologia e desse curso, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Bem, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.